Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar sobre como tornar a gestão do risco mais eficiente no âmbito das atividades de segurança e saúde no trabalho. Muito obrigada pela vossa presença. Este webinar enquadra-se no âmbito do Dia Mundial da Segurança no Trabalho, que se celebra esta sexta-feira. O Grupo EQS está a desenvolver interna e externamente várias atividades e esta é uma delas. Umas notazinhas gerais. O webinar está a ser gravado, para mais tarde terem acesso a esta apresentação. Nós ligamos as vossas câmaras e os vossos microfones, mas têm acesso ao chat para comunicarem connosco. Além disso, podem colocar questões ao longo da apresentação, que no final nós iremos com todo o gosto responder. Durante esta semana vai ser enviado um e-mail a todos os participantes com um link desta apresentação e também um link com a oportunidade de solicitar o certificado de participação. Portanto, este webinar vai ser apresentado por mim, Cristina Ferreira, e eu sou sou coordenadora da Qualidade e de Segurança do Grupo EQS. Portanto, sou licenciada em Engenharia Mecânica, ramo Produção e Qualidade, sou técnica superior de Segurança e Saúde no Trabalho e responsável por proteção radiológica reconhecida pela APA. Estou há 21 anos no mercado de trabalho e possuo experiência no âmbito de sistemas de gestão integrado e auditorias nas áreas de prestação de serviços, produtos e ensaios. Além disso, faço gestão de equipas e acompanhamentos de supervisão e segurança no trabalho. O meu colega é o Ricardo Coelho, Product Owner da EQS Digital, que é uma divisão do grupo EQS, gestor de produto, licenciado em Engenharia de Software, possui 17 anos de experiência profissional no desenvolvimento de soluções digitais, nas áreas de indústria química, mobiliário, logística, serviços e mais de 6 anos no desenvolvimento de soluções de gestão de risco. No entanto, antes de iniciarmos o webinar, a minha colega Cláudia Rocha, do Desenvolvimento de Negócio, irá dar a conhecer um bocadinho o Grupo EQS, que é o promotor deste evento. Obrigada, Cristina. Bem-vindos a todos. E vou então só aqui dar-vos 2 ou 3 palavrinhas sobre o Grupo EQS, que é um grupo multinacional dedicado à gestão de ativos e à gestão de risco e impulsionado pelas ferramentas digitais. Em números, o que é que nós somos? Nós já estamos no mercado há mais de 17 anos. Temos vários escritórios, cobrimos o território continental, portanto, o nosso head office é no Porto, no entanto, temos escritórios em Setúbal e em Sines, junto das zonas industriais e também em Lisboa. Internacionalmente, estamos em Angola, Moçambique, Espanha e, mais importante, nós vamos sempre com os nossos clientes. É assim que nós gostamos de estar, é assim a nossa postura de podermos apoiar quem também está connosco, os nossos parceiros. Atualmente somos mais de 200 especialistas, praticamente todos engenheiros, e temos tido um crescimento nos últimos anos sempre com 2 dígitos, mesmo em alturas de crise. Um dos fundamentos do nosso crescimento são também os projetos de investigação e desenvolvimento. Neste momento são mais de 15 projetos que estão a ser desenvolvidos. Essencialmente temos 4 grandes divisões, 4 grandes temas. A EQS nasceu na área da gestão de ativos e na gestão de riscos, muito com a preocupação das pessoas e das instalações dos nossos parceiros, e temos os serviços mais tradicionais. Com as exigências que o mercado nos foi colocando e tendo nós a necessidade de acompanhar o que nos é pedido, foram surgindo as outras divisões, quer na área dos recursos humanos, quer na área do software e da inovação. Finalmente, deixo-vos aqui umas imagens dos nossos principais clientes, que são também grandes multinacionais, que a maior parte de vocês com certeza conhece, desde as áreas mais tradicionais do oil and gas, passando depois pela parte das energias renováveis, onde nós temos tido efetivamente um grande crescimento e onde nos estamos também a posicionar para além das infraestruturas
e de todos os outros grandes grupos que existem e onde nós gostamos de estar presentes. Agradeço esta vossa presença e deixo-vos com os meus colegas e desejo que tenham agora uma próxima hora muito produtiva. Muito obrigada a todos. Desculpa, Cristina, acho que não estão a ouvir, deve estar com o microfone desligado. A minha colega está com um bocadinho de problema de áudio, só quando... Ora bem, e agora? Já está? Sim? Já está. Não? Sim, já está. Já está. Já. Prontos, vamos lá então continuar. Portanto, estava eu a falar da organização do webinar. Portanto, qual é o esquema? Vamos ter um objetivo em que nós diremos quais são os objetivos que pretendemos alcançar com a organização deste webinar. A apresentação dos conteúdos, falaremos um bocadinho do enquadramento legal, como fazer a gestão de risco das nossas atividades, a avaliação de riscos, a plataforma UNO, as safety tools, a avaliação de riscos na plataforma UNO, portanto, a avaliação de riscos digital, uma pequena demonstração e um espaço para dúvidas dos participantes. Então, como objetivos, com este webinar, como tornar a gestão de riscos mais eficiente no âmbito das atividades da segurança e saúde no trabalho, o que é que nós esperamos? Percebam o enquadramento legal atual das atividades da segurança e saúde no trabalho, conheçam as obrigações gerais do empregador nesse âmbito, como fazer a gestão de risco das atividades, a importância da avaliação de riscos e conhecermos a avaliação de riscos digital. Mas antes disso, gostaria de falar convosco portanto, partilhar convosco um momento de reflexão. Portanto, nós vivemos numa sociedade que passa cada vez mais tempo no ambiente de trabalho. Isso é certo, não é? O que torna essencial que as empresas proporcionem ambientes seguros e que ofereçam qualidade e bem-estar para que o trabalhador possa passar o seu dia com a sensação de segurança e realizar as suas atividades de forma tranquila. Para que a segurança seja tratada como prioridade, é importante que a empresa realize uma gestão eficiente da segurança e saúde no trabalho. Quanto mais cedo as empresas entenderem a importância das ferramentas existentes para a gestão da segurança e saúde no trabalho, mais economia será possível fazer e melhor será a reputação criada entre trabalhadores, fornecedores e clientes. E a sensação de segurança é muito importante e deve ser valorizada no ambiente de trabalho. Posto isto, e agora indo para a parte aborrecida da coisa, vamos falar um bocadinho do enquadramento legal, ok? Portanto, e para perceber o enquadramento legal, a título de curiosidade, no site ACT há portanto, um link que vos forneço aí em rodapé sobre a evolução histórica da segurança e saúde no trabalho. Para quem tiver curiosidade, ver como é que foi, portanto, como foi o crescimento da segurança e saúde no trabalho aqui em Portugal. E só a título de curiosidade, para terem uma ideia, foi só nos últimos anos da monarquia, salvo erro em 1891, que se estabeleceu o regulamento que fixa as 8 horas de trabalho. E nem era para toda a gente, era só para o género masculino e para as pessoas que manobravam o tabaco. Portanto, depois, a partir daí, foram surgindo uns decretos, umas leis, mas nada de tão relevante e importante até em que em 1989 saiu a Diretiva Europeia, a Diretiva Quadro da Segurança e Saúde no Trabalho. E aí sim, foi um grande marco na melhoria da saúde e segurança no trabalho a nível europeu.
Porquê? Porque obrigou a uma nova abordagem da prevenção dos riscos profissionais, numa perspectiva integrada da segurança e saúde no trabalho. A entidade patronal tomará as medidas necessárias à defesa da segurança e da saúde dos trabalhadores, incluindo as atividades de prevenção dos riscos profissionais, de informação e de formação, bem como a criação de sistema organizado e de meios necessários. Portanto, com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, criaram-se condições para uma nova etapa na melhoria das condições de trabalho. A nível nacional, nós o que é que conhecemos? Conhecemos a Lei 102 de 2009, não é? No entanto, antes disso, portanto, houve uma diretiva quadro, nós tivemos que a transpor, não é? Tivemos que a transpor a nacional. Quando é que isso aconteceu? Apenas em finais de 1991, com o Decreto-Lei 441. Aí, pela primeira vez, claramente foram estipuladas as obrigações da entidade patronal em matéria de promoção das condições de segurança e saúde do trabalho, ou seja, preveram a informação, a consulta e formação dos trabalhadores, bem como a eleição do representante para a saúde e segurança no trabalho. Depois, em 94, 3 anos depois, estabeleceram um outro decreto-lei sobre o regime de organização e funcionamento das atividades de segurança e saúde no trabalho, mas foi em 2009, com a Lei número 102 de 2009, portanto, 16 anos depois, é que existiu a verdadeira lei que regulamenta o regime jurídico da promoção e prevenção da segurança e de saúde no trabalho. Portanto, e esta lei já teve bastantes modificações, que eu apresento-vos aí nesse quadro de superior de direito. Temos a Lei 42 de 2012, a 3 de 2014, o Decreto-Lei 88 de 2015, onde podem consultar no Diário da República, portanto, neste linkzinho que vos envio, essas leis e o resumo das suas modificações, ou seja, as suas complementações à Lei 102 de 2009. Mas qual é o enfoque? O enfoque que vos quero dar é a avaliação de riscos, que é o tema de hoje. Portanto, o artigo 42 fala sobre a avaliação de riscos. Portanto, é uma obrigatoriedade legal as empresas terem uma avaliação de riscos que, segundo a lei, deve ter em conta as informações, nomeadamente a recolha de informação sobre os agentes ou fatores, os estudos expostos de trabalho e as recomendações dos organismos competentes. E há uma situação que não se podem esquecer, é que não é um documento estático. Portanto, não se faz uma avaliação de riscos de um trabalho ou de uma área, de um departamento e, portanto, ela fica estagnada. Não, trimestralmente, e isto está na lei, ela tem que ser atualizada. Ou porque haja alteração nas condições de trabalho, ou, portanto, há um novo risco, um novo perigo. E estou-me a lembrar agora, por exemplo, em 2019, 2020, com o Covid. Quem é que não teve que fazer a alteração da avaliação de riscos para introduzir o risco biológico? Quem é que não teve que colocar, portanto, implementar ações que mitigassem o risco? Portanto, isto é um exemplo em que uma avaliação de riscos tem que ser um documento dinâmico. Portanto, antes de avançarmos para a avaliação de riscos propriamente dita e do que é que ela contém, eu queria-vos lembrar um bocadinho das obrigações gerais do empregador no âmbito da Lei 102 de 2009. Fazer aqui uma breve apresentação das obrigações gerais. E vamos começar pela primeira, que é organizar os serviços de prevenção adequados, sejam eles internos ou externos à empresa. Ou seja, nós temos que mobilizar os meios necessários ao seu funcionamento e sendo responsável por todos os custos inerentes. Depois temos que efetuar a identificação, avaliação e prevenção dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa, concepção ou construção de instalações, seleção de equipamentos, seleção de substâncias de produtos. Portanto, esta identificação e avaliação dos riscos tem como fim a eliminação dos mesmos, ou, quando esta for inviável, sempre a redução dos seus efeitos para níveis aceitáveis, adotando as medidas de proteção adequadas. A seguinte, combate dos riscos na origem. Eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores e aumentar os níveis de proteção. Por exemplo, vou lembrar agora, a adoção de um sistema de extração de fumos localizado diretamente sobre a fonte emissora. Estamos aqui a combater um risco na origem.
Ponto seguinte, assegurar que os níveis de exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores psicossociais no locais de trabalho não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador. Portanto, e estamos a falar de riscos de agentes físicos, como por exemplo as poeiras, o ruído, as vibrações, a iluminação, o ambiente térmico, os biológicos, e agora voltou a falar do Covid, não é? As bactérias, os vírus, os fungos, portanto, não só, e os riscos psicossociais, que são imensos e cada vez mais têm sido mais relevantes e têm que ser vistos de outra forma, que são as agressões verbais, as físicas, o assédio moral e sexual, a intimidação no trabalho, o excesso de trabalho, a pressão do tempo, a insegurança no trabalho. Portanto, isto são aqueles que eu me lembro assim, dos mais falados, dos mais importantes. Depois, adaptar o trabalho ao homem, concepção de postos e equipamentos de trabalho. Adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. Exemplo, ajustar uma cadeira em altura, que permita adequar a posição do trabalho. Outro, ter ferramentas específicas de manuais, por exemplo, com punhos ergonómicos e antiderrapantes, para garantir um melhor posicionamento, melhores condições de trabalho ao trabalhador. Ou então, quando estamos a comprar equipamentos, preocuparmos que os equipamentos tenham a cadência ajustável à velocidade de execução do trabalhador. Isto são tudo medidas que podem ser pensadas para cumprir com este ponto, ok? Substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso. Por exemplo, substituir um produto químico menos corrosivo, perigoso, portanto, para o ambiente também, por outro que cumpra o mesmo objetivo, mas seja isento de perigo. Sei que sabemos que em determinados setores às vezes nem isso sempre é possível, mas temos que procurar sempre cumprir com esse objetivo. Priorização das medidas de proteção coletivas em detrimento das medidas de proteção individuais, muito importante. Exemplo, optar por colocar divisórias a separar um equipamento ruidoso e reduzir o nível de ruído, em vez de estarmos a distribuir logo os protetores auriculares aos trabalhadores. Elaboração e divulgação das instruções de trabalho compreensíveis por parte do trabalhador. O trabalhador tem que ser conhecedor das suas tarefas. Informar os trabalhadores sobre os riscos inerentes no local de trabalho e medidas de proteção adequadas. Ou seja, não é só fazer avaliação de riscos, é também, além de fazer a avaliação de riscos, dar a conhecer aos trabalhadores a avaliação de riscos, dar a conhecer as medidas de controle que a empresa está disposta a implementar. Portanto, e eles mesmos, porque muitas das medidas passam por eles, por usar os EPIs para trabalhar em segurança. Portanto, isto temos que informar os nossos trabalhadores. Assegurar a vigilância da saúde do trabalhador em função dos riscos a que estiver potencialmente exposto no local de trabalho. E aqui estamos a falar das consultas médicas. Portanto, a obrigatoriedade das consultas médicas. Sejam elas de admissão, sejam elas periódicas, sejam elas ocasionais. Portanto, temos que garantir que há uma vigilância constante da saúde dos nossos trabalhadores. Formar o trabalhador em matéria de segurança e saúde no trabalho, e aproveito aqui para dar a dica que nós, EQS, temos um excelente divisão de formação com cursos bastante orientados para esta área. Analisar as causas dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, e desta análise deve resultar o apuramento das causas e a tomada de medidas para evitar que se repitam. E, por último, não menos importante, adotar medidas e dar instruções que permitam ao trabalhador, em caso de perigo grave e iminente, cessar a sua atividade e afastar-se imediatamente do local. Nós, EQS, temos isto na nossa avaliação de riscos, portanto, e estamos sempre a dizer aos nossos trabalhadores, se verificarem que não há condições para executar o vosso trabalho, não executem, abortem e alertem o responsável de segurança. Posto isto, depois destas obrigações todas, eu queria vos lançar uma pergunta, que vai aparecer no vosso chat e com 4 opções de resposta, que é, depois de todas estas obrigações que aqui identifiquei, a minha pergunta é o seguinte: quais são os fatores que representam obstáculos à implementação destas medidas que vos disse? Portanto,
Porquê? Quais são os fatores? É porque a empresa não vê os riscos como um problema? Há pouca disponibilidade de recursos financeiros? Há falta de tradição em trabalhar de forma planeada? Ou há dificuldade em falar do risco com os trabalhadores? Portanto, já deve estar aí no vosso chat para responderem. Vou-vos dar um tempinho. Ainda estão pessoas a responder. Portanto, claramente temos aqui a número 3 com a maior percentagem. Podemos dar o questionário como fechado? Ou ainda estão pessoas a responder? Portanto, pelo que estou a ver aqui, 54% dos nossos participantes estão a dizer que há falta de tradição em trabalhar de forma planeada. De seguida, o mais votado, 33%, a empresa não vê os riscos como um problema. Então, podemos perceber aqui que os dois problemas aqui mais tipificados são a falta de planeamento e a segunda é que a empresa ainda não está a ver os riscos, portanto, ainda não está a dar importância devida aos riscos no trabalho, não é? Portanto, vamos proceder então à continuação da apresentação. Prontos, continuando. Como fazer a gestão de risco das nossas atividades? E eu aqui aponto 3 situações, portanto, 3 parâmetros para fazer uma boa gestão de risco, que é, primeiro, comprometimento dos trabalhadores. Segundo, supervisões e inspeções de segurança. E terceiro, identificação de perigos e avaliação de riscos. E agora, esmiuçando cada um deles. É necessário que todos os trabalhadores estejam comprometidos, sejam eles técnicos, sejam eles operadores, supervisores, gerentes, diretores, gestão de topo, para que a gestão e redução de riscos ocorra. Só desta forma será possível a formação de hábitos seguros e de uma cultura de gestão de riscos exercida por todos dentro da organização. As supervisões e as inspeções de segurança são importantíssimas. São um método preventivo de extrema importância que identificam a possibilidade de eliminação de possíveis acidentes e incorporam melhorias nos hábitos e nos meios de como os técnicos estão a executar os trabalhos. E depois, relativamente à identificação de perigos e avaliação de riscos, as empresas devem estabelecer e manter procedimentos para a contínua identificação de perigos, avaliação de riscos e a implementação de medidas de controle necessárias. Assim, toda e qualquer empresa que desenvolva atividades que possam acarretar acidentes deve estabelecer uma melhor gestão dos seus riscos com vista à prevenção dos mesmos. E continuando então com a gestão de risco, temos aqui, ou seja, como fazer uma correta gestão de risco das nossas atividades. Portanto, a gestão de risco é um processo que visa eliminar, reduzir
ou controlar o risco profissional dos trabalhadores no seu local de trabalho e é composto por estas seguintes fases que eu identifico aqui. Primeira, identificação do perigo. Portanto, aqui exige rigor na análise, consistindo não só na observação, como na interpretação e descrição do trabalho, de forma a identificar os fatores potenciais de risco. Segundo, temos que fazer aqui uma análise de riscos, identificar os trabalhadores expostos ou potencialmente expostos aos riscos derivados dos perigos identificados na etapa anterior. Deve-se ter sempre em consideração os trabalhadores com necessidades especiais, nomeadamente as trabalhadoras grávidas, lactantes, trabalhadores jovens, idosos, trabalhadores portadores de deficiência ou então sem formação e inexperientes, trabalhadores isolados, trabalhadores com imunidade comprometida ou com doenças. De seguida, passamos para a estimativa do risco. O que é? É a magnitude de cada risco, através da caracterização em termos de probabilidade ou frequência de ocorrência, da gravidade das consequências, do tempo de exposição e do número de trabalhadores expostos afetados. Depois temos aqui a valorização do risco. A valorização do risco é a última fase da avaliação de riscos e tem como objetivo o cruzamento da informação relativamente à probabilidade de ocorrência e à gravidade das consequências, visando comparar a magnitude de risco com os padrões de referência. Portanto, e isto tudo que eu falei agora faz parte da avaliação de riscos, que depois existe um controlo, e o controlo do risco deverá levar à redução do mesmo para níveis aceitáveis, assim como promover a monitorização das medidas implementadas, exemplo, ações de acompanhamento ou de reavaliação periódica. Sobre esta situação, lanço-vos novamente uma pequena pergunta que vai aparecer no chat. Qual a vossa maior dificuldade na gestão do risco da vossa empresa? É não saber qual o caminho a seguir, seja por onde começar? É falta de tempo para fazer essa gestão? Ou é falta de vontade, pois já tentou e não conseguiu, então desmotivou completamente? Dou-vos uns minutinhos para pensarem, vamos responder e vamos também perceber como é que estamos a nível dos presentes, como é que vocês veem esta situação. Isto, nitidamente temos aqui uma tendência, não é? Portanto, julgo que já podemos considerar este questionário como fechado. Portanto, 84% é falta de tempo para fazer esta gestão. Portanto, estamos com problemas de gestão do tempo. Isto vai de encontro até o passo a seguir que nós queremos depois demonstrar, porque aquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos seguir é depois mostrar-vos uma ferramenta em que se calhar vos torna mais eficaz, portanto, essa problemática da gestão do tempo. Portanto, posso dar como fechado este questionário. Vamos prosseguir para a apresentação. De seguida, vou-vos falar então da avaliação de riscos. Portanto, já toda a gente pensou que conhece a avaliação de riscos. De acordo com a ACT, é a base de uma gestão eficaz da segurança e de saúde no trabalho, é fundamental para a redução dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Se for bem realizada, esta avaliação pode melhorar a segurança e a saúde dos trabalhadores e, de modo geral, também o desempenho das empresas. E quais são os conceitos que estão na base de uma avaliação de riscos? São a identificação da tarefa, ou seja, toda a atividade desenvolvida pelo trabalhador no seu local de trabalho, a identificação do perigo, ou seja, toda a situação que possa causar danos ao trabalhador, a identificação do risco, tudo aquilo que pode acontecer quando o trabalhador está em situação de perigo,
os equipamentos de proteção individual que devem utilizar associados a cada risco, a identificação da medida preventiva face ao risco. Essas medidas que, apesar do trabalhador estar em situação de perigo, podem evitar ou limitar as consequências da sua exposição a esse risco. A prioridade para a tomada de medidas preventivas é a eliminação do risco. No entanto, se não for possível, a seleção de uma opção com menos risco ou a adoção de medidas de proteção da máquina ou alteração da organização de trabalho deverá utilizar-se o equipamento de proteção individual. Para identificar as medidas preventivas, deve-se ter em conta a frequência com que o trabalhador está exposto ao risco e a gravidade dessa exposição. Quanto maior for a frequência e a gravidade, maior será a necessidade de aplicação imediata da medida. E falando da avaliação de riscos, então, portanto, vou-vos mostrar um exemplo típico de uma avaliação de riscos da EQS, por exemplo, uma das nossas avaliações. Temos aqui a descrição da atividade, da tarefa, o perigo, o risco associado, a avaliação do risco associado, depois as medidas e as ações estabelecidas para reduzir, para mitigar ou eliminar esse risco e depois uma reavaliação do mesmo após essas medidas estarem implementadas. Existem diversos métodos de avaliação de risco. O nosso, por exemplo, é o MARAT. Eles foram desenvolvidos ao longo dos anos para aplicação de acordo com as necessidades das organizações e são adequados às mais diversas atividades. Mas seja qual for o método escolhido, deve existir a oportunidade para observar o local de trabalho e o meio circundante. Fazer a identificação das atividades realizadas no local de trabalho. Constatar padrões, bem como terem atenção a fatores externos que possam ser relevantes. Só que nós sabemos a dificuldade que temos no dia-a-dia com este formato. Torna-se difícil conseguirmos, não é, por vezes, gerir esta informação e comunicá-la aos nossos trabalhadores. E por isso, queria-vos falar desta situação. Existem alguns mecanismos a nível de eficiência do processo que os podemos aproveitar para tornar a avaliação de riscos mais eficaz. E a digitalização da mesma é a solução. E se tivermos, lançamos aqui agora uma questão, e se tivermos a oportunidade de utilizar a tecnologia digital na avaliação de riscos? E com isto, eu queria-vos passar a palavra agora ao meu colega Ricardo Coelho, que se calhar daria continuidade e vos passaria e vos demonstraria como é que nós poderíamos tornar esta situação mais eficiente. Obrigado, Cristina. Foi uma excelente apresentação. Vimos que a gestão de risco possui vários pontos relevantes. Uma obrigação legal, não é um documento estático, deve ser sempre comunicado a todos os intermediantes e estes riscos devem ser sempre controlados. Como sabemos, a avaliação de risco hoje em dia é realizada e utilizada documentos em Excel, como vimos no exemplo que a Cristina demonstrou agora há pouco. Torna bastante complicada a colaboração entre todos os intermediantes e a disseminação da informação. Só um segundo, houve aqui uma pequena quebra do meu ecrã. Penso que já está a ver novamente. Só um segundo. O ecrã parou um bocadinho de encher. Quando ensinamos as ferramentas digitais, quando nós conseguimos... Estás a fazer share dos teus apontamentos, faz o share da apresentação. Obrigado, Cristina. Sim. Penso agora, sim, acho que vai já estar. Quando adicionamos as ferramentas digitais, nós conseguimos rapidamente adicionar mais valor e agilizamos todo o processo e disponibilizamos informação sempre atualizada para a organização. Nesta parte da apresentação, vamos falar um pouco sobre a plataforma UNO, mais provavelmente as Safety Tools, o GRA ou avaliação de risco, e uma pequena demo da solução. No final, a minha colega irá realizar um pequeno exemplo prático da utilização da ferramenta, da mesma ferramenta no âmbito da EQS. Peço desculpa para partilhar novamente.
E acho que já está. Começando pela plataforma Uno e as Safety Tools. A Safety Tools é um conjunto de ferramentas digitais integradas que permitem a minimização do risco através da monitorização de todos os recursos que entram nas instalações, da identificação do risco, a avaliação do risco e o acompanhamento de todas as recomendações e das suas implementações. E a melhor forma de funcionar isto não é criar barreiras de acessibilidade. A Uno é uma cross-platform, uma solução de software projetada para funcionar em várias plataformas, no web, no Windows, em Macintosh, Linux ou até mesmo em equipamentos móveis. A plataforma é constituída por um conjunto de ferramentas. A avaliação de riscos, onde gerimos todos os riscos dos nossos colaboradores. O controle de acessos, onde verificamos o compliance de todos os colaboradores e recursos que entram nas nossas instalações. A formação e avaliação, quando interligada com o controle de acessos, ajudamos a garantir o compliance dos recursos, como, por exemplo, a execução das instruções de segurança. Os questionários, não só podemos usar este módulo para o cumprimento legal da execução das consultas aos trabalhadores, como também podemos obter o feedback da nossa organização. Por exemplo, quando pretendemos adquirir um novo equipamento de proteção individual e queremos a opinião dos nossos colaboradores, podemos usar este módulo. Os módulos de gestão de projeto e gestão documental, onde conseguimos, com estes módulos, de uma forma colaborativa, agrupar a informação relevante dentro do contexto do projeto. Por exemplo, os colaboradores, recursos alocados ao projeto, documentação de segurança, como por exemplo os DPSS e o FPS, e os documentos de qualidade e ambiente. Neste momento vamos lançar no chat uma pequena questão para sabermos qual dos seguintes módulos vocês consideram mais relevante para a vossa atividade. E durante vocês fazerem a questão, responder a questão, vamos continuando com a apresentação. E temos um pequeno vídeo introdutório sobre a nossa solução. Assim, penso que é o melhor processo para apresentarmos o conjunto de soluções. Só um bocadinho que eu fez pausa de share novamente. Enquanto respondem. Digitize and integrate your safety management into day-to-day operations in a contextualized and user-friendly interface. Uno Safety Tools. Want to know more about its features? Let me guide you through it. Access control. Ensure compliance of your suppliers and subcontractors. This solution allows you to approve external partners' documentation, manage access and permissions, and integrate with existing or new physical barriers. Document management. Define, organize and manage project documentation in one single collaborative environment, between internal and external workers. Project HSE Management. Manage all your project's HSE documents and actions. Streamline all your HSE processes interacting with external partners, within your safety frameworks. Global Risk Assessment. A fully compliant risk assessment module to control the risks of your operations. With these tools, you can find the overall process of risk identification, risk analysis, and risk evaluation. Action Plan. With this feature you work more collaboratively and enables you to organize and prioritize your projects in flexible way. Survey. Create powerful online surveys that improve decision-making and guarantee compliance, meeting all the current legal obligations. Uno Survey helps you to create a culture of feedback within the organization. Online training and evaluation. Train and evaluate your organization and external partners. A module that can work separately, to manage training or integrated, with the access control module, allowing for example, the external partners induction training to be remotely done and managed. Don't let safety management hold you back. Digitize and integrate your safety management with our state-of-the-art system and take your business. Peço desculpa pelo pequeno desfazamento entre a voz e a imagem, mas vamos continuar com a parte da avaliação de risco. Este módulo está dividido em duas ferramentas. A ferramenta da avaliação de risco,
e o Action Plan, onde nós vamos gerir e acompanhar todas as recomendações dos nossos responsáveis de segurança. Tal como a colega Cristina referiu, a avaliação de risco é um processo de identificação de risco, análise, avaliação dos mesmos. Nós aqui nas Safety Tools adicionamos um plano de ação, onde vamos acompanhar a mitigação dos riscos identificados e aproximamos todos os intermediários utilizando uma ferramenta intuitiva de comunicação em tempo real. Para tal, nós pensamos em quando nós desenvolvemos o software, pensamos em 4 perfis. Um responsável de segurança, um responsável de área, implementador e trabalhador. Estes perfis podem ser desenhados de acordo com as regras de cada uma das organizações. Mas o responsável de segurança é aquele que é responsável pela identificação e avaliação dos riscos, coordenando todas as medidas a ser adotadas. O responsável de área é aquele responsável pela implementação das ações. O implementador vai implementar as mesmas. E o trabalhador é aquele que vai consultar os seus riscos e as suas recomendações. A avaliação geral de riscos é uma ferramenta customizável que potencializa a capacidade de standardização de todo o processo de identificação de risco, através do nosso Master Data, porque os riscos não são todos iguais. A matriz de risco, porque nenhuma organização é igual à outra. Nós possuímos 2 tipos de matriz de risco. Uma matriz de risco simplificada, simplesmente nós bastamos introduzir a probabilidade e a severidade, nós temos o nível de controle do risco, e possuímos uma matriz Marat, aquela que a Cristina também nos mostrou na apresentação, que nós necessitamos introduzir o nível de ciência, de proteção e o nível de exposição ao risco e vamos obter a probabilidade. E após isso introduzimos mais a severidade. Depois temos mais o template de risco, onde conseguimos padronizar os riscos das nossas atividades, como fossem os riscos gerais. Neste slide, nós conseguimos ver todo o fluxo operacional da solução. Em primeiro lugar, temos a definição dos ativos e das suas condições de trabalho nesse local. No segundo step, o responsável de segurança realiza a avaliação de risco. Depois temos o terceiro e o quarto step. No terceiro, as recomendações são acompanhadas através do módulo Action Plan. E no quarto step, o colaborador tem acesso à informação através da carta de risco, que pode ser sempre customizada, de acordo com as necessidades de cada organização. Por fim, após a implementação das recomendações sugeridas pelo responsável de segurança, temos o nosso nível de controle mais seguro e as nossas avaliações de risco sempre atualizadas. Queria fazer uma pequena demonstração da nossa solução antes de passarmos para o exemplo que a Cristina irá vos demonstrar. Penso que devem estar a ver no ecrã, onde conseguem ver a nossa solução Safety Tools e a visão de como o responsável de segurança consegue ver. O primeiro dashboard é um dashboard com uma visão holística, onde nós conseguimos ver todas as áreas de negócio da respectiva empresa e na parte de baixo nós conseguimos ver todas as localizações de cada área de negócio. Neste caso aqui nós temos uma área de negócio e temos uma localização e nós ao selecionarmos uma das localizações nós conseguimos ver com mais detalhe todas as fábricas que estão afetas àquela organização. Conseguimos ver sempre os níveis de risco. Neste caso nós temos uma matriz de 5x5, por isso temos 5 níveis de controle. Nós ao selecionarmos uma das fábricas, nós conseguimos ver então todas as atividades dos nossos colaboradores nesta fábrica e conseguimos ver os respectivos níveis de risco mais graves de cada uma das atividades. Neste gráfico, conseguimos ver o histórico de evolução do nosso nível de controle de risco, as funções que estão afetas a este local, a possibilidade de nós imprimirmos as cartas de risco para os nossos colaboradores, mais uma vez os níveis de risco da nossa matriz e as referidas atividades. Nestes cards aqui, nestes gráficos aqui, nós conseguimos ver 2 níveis de risco. Nível de risco avaliado e nível de risco projetado. No avaliado, quer dizer que são os riscos que estão neste número de riscos, neste caso nível 4, em que os nossos colaboradores estão afetos, e projetado é no futuro quantos riscos é que vão estar no nível 4. Praticamente uma visão do presente e uma visão do futuro. Mas vamos entrar um bocadinho com mais detalhe. Nós aplicamos numa das atividades, nós conseguimos ver num pequeno resumo quais são os riscos inerentes a esta atividade e os respectivos perigos. Aqui, mais uma vez, nós conseguimos ver os níveis de controle de risco, tanto do presente como do futuro. Vamos ver o que é que eu quero dizer com o futuro. Que eu queria colocar aqui no ver mais. O meu ecrã não me deixou ver mais. Na secção de ver mais, então nós temos a parte da avaliação de risco.
Esta avaliação de risco está dividida em três temas. Identificação do risco, avaliação do risco e a projeção de risco. Identificação de risco, nós aqui vamos introduzir aquilo que vocês já estão habituados, introduzir o perigo, o tipo de risco, o risco do trabalhador. Se for o risco do tipo químico, introduzir os produtos químicos que o trabalhador está presente, as medidas de prevenção, os EPIs necessários e o tipo de lesões. Na parte avaliada, aqui, mediante o tipo de matriz de risco que nós temos, neste caso temos aqui uma matriz Marata, nós introduzimos o nível de eficiência e exposição. O sistema vai-nos calcular a probabilidade e, ao introduzir a severidade, nós obtemos um nível de controle do risco. No terceiro passo, nós temos então a projeção do risco, onde nós vamos introduzir as medidas adicionais de forma a mitigar o mesmo. E aqui vamos ter que fazer mais uma vez a nossa avaliação do risco, onde vamos identificar o risco futuro destas atividades. E esta é a forma que nós conseguimos gerir o risco na nossa plataforma. Nós temos também depois a parte do Action Plan, onde todas aquelas medidas que foram introduzidas como forma para mitigação de risco, elas vão aparecer aqui, onde nós conseguimos fazer drag and drop de todas elas, delegar, por exemplo, uma subtarefa. Temos esta tarefa em que tem que ser criada mais do que uma tarefa para completar a mesma, por isso podemos conseguir colocar aqui subtarefas e colocar evidências, ou por exemplo, imaginemos que queremos colocar um sinal de perigo num determinado local, podemos colocar aqui uma evidência do tipo de sinal que nós queremos colocar, e o responsável da área, após implementar a mesma, podemos colocar uma evidência e dizer como é que está feita a sua implementação no local. E temos uma área depois, exceto, nós podemos fazer os comentários entre o responsável de segurança e os implementadores. Penso eu que está tudo. Passo então a palavra então à Cristina, que irá-vos fazer uma pequena demonstração então, na prática como é que isto poderá funcionar. Faz atenção, Cristina. Portanto, penso que estão todos a ver o meu ecrã. Portanto, este é o nosso software de avaliação de risco, onde temos aqui no Master Data, onde nós configuramos portanto, algumas informações, e depois na avaliação de risco é onde nós executamos a avaliação de risco propriamente dita. Antes de executarmos uma avaliação de risco, nós vamos ter que inserir uns parâmetros, mas só os inserimos uma vez e depois quando aparece um perigo e um risco novo. Portanto, vamos aqui à avaliação de risco geral e nós temos aqui identificados os tipos de perigo. Nós gostamos de agrupar os tipos de perigo, pois é mais fácil ir buscar o perigo propriamente. Os perigos, os riscos, os tipos de lesão, as condições de trabalho, as condições ambientais, portanto, tudo pode ser aqui tipificado. Os tipos de atividade, as atividades, sejam elas ir para as locações para o cliente, a tarefa de a utilização de manobra de plataformas e elevatórios, podemos criar todas as atividades que os nossos trabalhadores executam. Podemos inserir, e dou-vos aqui um exemplo, chegamos aqui e inserimos todos os riscos que existem na nossa entidade. Cada entidade há riscos que são comuns, há outros riscos que são mais típicos. Por exemplo, nós temos o caso da radiografia, é um risco típico de uma empresa que faz radiografia, que é diferente de uma empresa de construção civil, que há a ter outros riscos. Portanto, nós chegamos aqui e identificamos todos os riscos e sempre que criamos, portanto, sempre que conseguimos detectar um risco novo, vamos aqui ao inserir e inserimos um novo risco que tínhamos detectado. Portanto, e digo isto do risco como para o perigo, como para o tipo de atividade, como para as medidas de prevenção. Portanto, já podemos colocar aqui todas as nossas medidas de prevenção que temos tipificadas, por exemplo, empilhadoras em movimento, qual é a nossa medida de prevenção, para a condução defensiva, cuidados a terem escadas verticais, portanto, várias medidas que depois, quando nós identificarmos o perigo, é só ir selecionar quais são as medidas de prevenção destinadas ao perigo. Portanto, é uma situação, pode dar um bocadinho de trabalho no início na implementação, portanto, integrarmos e inserirmos todas as medidas de prevenção, mas depois isto é feito
Pois é muito mais fácil quando estamos a concretizar a avaliação de riscos. E, como eu digo, não é estático. Portanto, sempre que precisamos e achamos que a medida de prevenção não é o suficiente, vimos aqui e inserimos mais medidas de prevenção até esta plataforma, portanto, ficar o mais completa possível. Portanto, tendo já isto tudo tipificado, tendo já isto tudo padronizado, com os equipamentos de proteção individual obrigatórios nas nossas organizações, portanto, podemos avançar para uma avaliação de riscos. Portanto, e então, indo aqui à avaliação de riscos, eu tenho uma unidade demo já criada para este efeito. E vamos dar um exemplo de um projeto que nós temos de ensaios não destrutivos, por exemplo, numa petroquímica. E nos ensaios não destrutivos, eu já identifiquei aqui algumas atividades. Por exemplo, as deslocações para o cliente, têm os riscos associados. As instalações do cliente, a envolvente do trabalho, tem outros riscos associados. E eu posso aqui abrir e mostrar, por exemplo, tem o risco da circulação rodoviária e eu tenho o perigo da circulação rodoviária e o perigo da circulação de pessoas, cujo risco é o atropelamento ou acidente, colisão, portanto, e atropelamento. Aqui, se colocarmos em ver mais, portanto, temos aqui para, então, a atividade, instalações do cliente envolvendo o trabalho e para o perigo, circulação de pessoas, o risco mecânico de atropelamento, nós temos as medidas de prevenção estipuladas, que são o trabalhador deverá ter conhecimento da área circundante, circular nos caminhos delimitados para o efeito, usar vestuário com bandas refletoras, circulação pedonal cuidada, respeitando as vias de circulação, portanto, definimos aqui várias medidas. Mas eu posso-vos até mostrar como é que nós fazemos isso. Então, dar aqui um pequeno exemplo. Voltando aqui às atividades, onde temos ensaios de partículas magnéticas, ultrassons e líquidos penetrantes, esta situação está à parte dos ensaios não destrutivos geral, porque existe um risco diferente, que é o risco químico, o risco da utilização de substâncias químicas. Mas vamos entrar nos ensaios não destrutivos geral, na atividade de ensaios não destrutivos geral. Portanto, e nesta atividade, quais são os riscos que nós detectamos? Ruído ocupacional, os contatos elétricos diretos e indiretos, queda ao mesmo nível, o atropelamento, os riscos devido a fatores psicossociais, queda de objetos. Mas agora vamos imaginar e vamos criar um risco novo, ok? Portanto, temos aqui a atividade de ensaios não destrutivos geral, ver mais. E vamos criar, portanto, agora que estamos, esta semana EQS, nesta semana de segurança no trabalho, colocamos como tema interno as LEMERT, as lesões musculoesqueléticas, portanto, é o nosso tema interno e ao qual que nós estamos a trabalhar, portanto, com os nossos trabalhadores. Vamos pensar, por exemplo, nos riscos ergonómicos que ainda não tínhamos adicionado. Eu vou aqui ao mais, portanto, dos grupos de perigo eu vou aos ergonómicos, o perigo eu seleciono os vários perigos, eu vou buscar a posturas incorretas, por exemplo. O risco, já sabemos que é o ergonómico, o tipo de risco, e agora o risco em si, vamos colocar, por exemplo, esta questão do sobreesforços, posturas inadequadas. E agora vamos definir medidas de prevenção. Portanto, eu definir medidas de prevenção, eu seleciono aqui e vão-me aparecer todas as medidas de prevenção que eu já tinha identificado, portanto, naqueles quadros iniciais. E na parte eu posso fazer aqui uma busca para ir direto, mas por acaso até as posturas aparecem-me já aqui. E vou procurar e vejo esta informação, sensibilização sobre ergonomia, sensibilização para a adoção de posturas corretas durante a execução do trabalho. Sempre que tiver que rodar o corpo, rodar na totalidade, em vez de fazer torção. Recomenda-se levantar a cada 45 minutos. Portanto, ok, seleciono esta. Seguida, vamos ver a segunda. Correta colocação dos equipamentos informáticos e acessórios de trabalho, de forma a evitar posturas forçadas. Isto é específico para trabalhos ao computador. Portanto, esta vamos deixar por aqui, porque o que nós estamos a fazer é, portanto, a pensar nos riscos associados a trabalhos de terreno. Portanto, ensaios não destrutivos no terreno.
Depois, adotar uma postura correta na execução da tarefa, evitar posturas penosas e momentos de torção, fazer pausas curtas e frequentes durante a atividade. Se fala mais das pausas, vamos adicionar. Ok. Adicionamos estas medidas de prevenção. Tipos de lesão. Quais são os tipos de lesão que estas posturas ergonómicas podem causar? E estamos a falar das famosas lesões musculoesqueléticas, das LMERT. Ok. Funcionários. E aqui teríamos toda a lista de funcionários da empresa, portanto, eu vou-me selecionar a mim. Depois os EPIs. Neste caso, vamos considerar os EPIs obrigatórios da instalação. Imaginemos que estamos numa indústria petroquímica, as botas, vamos colocar o capacete, vamos colocar a roupa de trabalho ignífuga e antistática. Selecionamos e guardamos. E está. De seguida vai apresentar a postura incorreta, o tipo de risco ergonómico, o risco é o sobreesforço, a postura inadequada. Existem 2 medidas de prevenção, 3 EPIs obrigatórios, uma lesão. Vamos avaliar o risco. Avaliando o risco, utilizando então o nosso método Marat, portanto, entramos aqui nos sobreesforços e aparece aqui o risco. Portanto, o nível de eficiência, digamos que pelo método Marat nós consideramos insuficiente, vá lá. Foram detectados fatores de risco de menor importância, é de admitir que o dano possa ocorrer algumas vezes. O nível de exposição, portanto, consideramos frequente, que é várias vezes durante o período laboral, ainda com tempos curtos, várias vezes por semana ou diário. E depois o nível de severidade. E o nível de severidade vamos colocar como moderado, ou seja, lesões com incapacidade laboral transitória que requerem tratamento médico. Seleciono o gestor de segurança que vai estar responsável por este contrato. Portanto, não me está a aparecer a minha solução, o meu nome, eu coloco aqui. Vamos guardar. Portanto, e o risco foi avaliado. Portanto, está aqui a avaliação de riscos efetuada. Vamos aguardar que esteja integrado. Prontos, e está aqui, com o nível de controle 3. Agora, o projetado. O que é que significa o projetado? Imaginemos, nós fizemos esta avaliação inicial e colocamos estas 2 medidas. Agora, eu vou fazer uma supervisão de segurança à atividade e verifico que isto, portanto, não está bem, as medidas de controle não estão efetivamente a ser totalmente eficazes. Então, sinto a necessidade de adicionar mais uma medida. Vou aqui novamente aos sobreesforços e vou adicionar uma medida adicional. E, por exemplo, olha, aquecimento muscular. Sinto a necessidade que eles têm que fazer um aquecimento muscular antes de iniciar a atividade. Ok, ao colocarmos um aquecimento muscular, eu aqui já vou mexer no nível de eficiência, já vou considerar como aceitável, o nível de exposição mantém-se, porque, portanto, vai continuar a ser frequente, portanto, várias vezes por dia, mas o que é certo é que vai baixar o nível de severidade e o nosso nível de controlo vai baixar. Portanto, seleciono então o coordenador de segurança e guardo e fica o nível projetado. Portanto, e posso fazer isto para todos os outros riscos identificados. Portanto, faço uma avaliação inicial e, percebendo que há outras medidas em falta, faço uma projeção. Portanto, faço uma nova reavaliação. Depois, se eu quiser ver então a carta de risco, portanto, e distribuir pelos nossos trabalhadores, ela já está aqui padronizada, portanto, vou aqui ao técnico de ensaios não destrutivos, retiro a carta de risco, portanto, que vai aparecer tanto sobre este formato, aqui a questão, como estamos numa versão demo, há informação aqui importante que está em falta, mas isto é customizável, portanto, mas na carta de risco há de aparecer as instalações do cliente, as medidas ATEC se tiverem, portanto, os EPIs obrigatórios e os adicionais,
portanto, os riscos das atividades e os tipos de lesões, e depois as medidas de prevenção, ambiente e condições de trabalho, ações específicas, os produtos químicos se existirem, os perigos a que estão sujeitos, portanto, e tudo isto é enviado para os técnicos, para os nossos técnicos de ensaios não destrutivos que ficam a conhecer. Como eu vos disse, isto é uma versão demo, portanto, não está, portanto, aqui não estão exatamente a situação padronizada da EQS, mas tem este layout que depois pode ser trabalhado consoante também as necessidades de cada empresa. Posto isto, eu dou por concluída esta demonstração. Vou parar de partilhar e chegamos à parte do espaço para as dúvidas dos participantes. E gostaríamos de saber agora nesta fase se temos assim aqui alguma pergunta, queiram que tanto eu ou o Ricardo vos possam ajudar. Portanto, alguém quer colocar alguma pergunta sobre algum slide que não tenham entendido, alguma coisa que queiram ver esclarecido? Se não, damos por concluído este webinar. Mais uma vez agradecemos a presença de todos. Espera lá, aqui uma pergunta. A plataforma UNO também tem algum módulo para efetuar a gestão da entrega dos EPIs? Ricardo. Nós estamos a trabalhar nisso, é algo que esta é uma das fontes, é o início de que é a necessidade primeiro dos nossos clientes, ou dos colaboradores, quais são os EPIs que precisamos, e agora temos agora a parte da alocação dos EPIs. Por isso, é um dos módulos que está no nosso roadmap para desenvolvimento para o futuro. Ok. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, agradecemos a vossa participação mais uma vez. Qualquer dúvida, estamos ao dispor. Portanto, atenção, temos mais uma. Também permite gerir a verificação dos equipamentos de trabalho ao abrigo do Decreto-Lei 50/2005. Não na nossa plataforma, na área da Safety Tools, mas é possível também gerir os equipamentos a partir do nosso UNO, é composto com dois verticais, uma área das Safety Tools e uma área do Asset Management de gestão de ativos. E a partir do módulo da área de gestão de ativos, nós conseguimos também fazer esta parte da verificação de equipamentos. Há um módulo de máquinas, não é? Ricardo, se alguém quiser contatar por causa da plataforma, portanto, qual é o... Eu vou escrever colocar no chat já o Exato. nosso e-mail, mas irá ficar também na apresentação, quando for partilhar a apresentação, já ficará tanto o meu e-mail como o da Cristina para algumas questões. Certo, certíssimo. Penso que não há mais nenhuma pergunta. Sendo assim, pronto, acho que vamos dar então por concluído este webinar. Mais uma vez agradecemos a vossa presença. Espero que tenha corrido com as vossas, tenha sido, portanto, tenha respondido às vossas expectativas. Portanto, alguma questão, disponham e não se esqueçam que depois, dentro em breve, vão receber um link com esta apresentação e podem depois pedir o certificado, caso o pretendam. Portanto, a continuação de uma boa semana e um bom dia de Mundial de Segurança no Trabalho que vai ocorrer na sexta-feira. Muito obrigada. Boa semana a todos. Boa semana.